A paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Juízes, capítulo 7, verso 2, que diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte e retire-se e apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram todo o povo, 22.000, e 10.000 ficou. E disse o Senhor a Gideão: Ainda há muito povo. Faze descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber a água com a sua língua, como lambe o cão, esse porá à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber a água, e for o número deles, lambendo a mão, a boca, e foram esses 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos e beber a água. E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, vos livrarei e darei os medianitas nas tuas mãos. Portanto, todo o povo temais, se retirei cada um no seu lugar. Amém. Esta passagem, esta palavra de Gideão, escrita em Juízes, traz aqui quando os midianitas se levantaram contra Israel. Gideão ali cuidava do povo, e Gideão estava com 32.000 homens. E os midianitas estavam com 135.000 homens no arraial dos filisteus para tentar destruir Israel. E Gideão foi falar com o Senhor: Senhor, nós somos 32.000 e eles são 135.000. Nos dê uma estratégia de guerra. E o Senhor disse a Gideão: Gideão, você tem muita gente, muito é o povo que está aí dentro. E Gideão disse: Senhor, mas é o teu povo. É o teu povo. Mas Deus disse: este povo que está aí, no meio do povo de Israel, estes homens, eu preciso tirar eles porque eles vão se gloriar. Eles estão inchados. Deus está dizendo a Gideão: este povo que está aí, estes homens que estão aí dentro deste número que você está falando, 32.000. Muitos deles que estão aí dentro estão inchados. Dizem para eles, os medrosos, voltar para trás. E voltaram 10.000. Gideão disse ao povo: quem estiver com medo dos midianitas, que volte para sua casa. Voltaram 10.000. E Deus continua falando com Gideão, dizendo: ainda tem muita gente aí. E Gideão diz ao Senhor: Senhor, o número está reduzido. E Deus diz a Gideão: Gideão, este povo que está aí, eles querem se vangloriar.
Vão dizer que foi por suas mãos, pelo seu braço, que venceu os midianitas e a todos que estão perseguindo Israel. Eu não estou com eles. Ainda tem muita gente. E Gideão disse: o que eu faço? E Deus diz: manda todos descerem ao ribeiro de águas. E todos aqueles que beberem, você observa, aqueles que forem vigilantes e buscarem água com a mão, se ajoelhar e buscar água com a mão e beber água da mão, este você separa. Mas aqueles que deitar ou se inclinar ou se ajoelhar, mas beber água como um cachorro, como um cão, este você separa, não leva contigo. E Gideão foi observando todos que bebiam água e foi separando, e só ficou 300. E Deus disse para aqueles homens: vocês voltem para trás. E os 300, Deus disse: é esses aí que você vai lutar. São os corajosos, são os vigilantes, são os observadores, são aqueles que estão atentos se o inimigo vier. E Deus disse: eu estou na qualidade, não no número dos homens. E Gideão diz: mais ainda, Senhor, eles são 135 mil homens lá no arraial, e nós somos apenas 300. E Deus disse a Gideão: a estratégia de guerra é essa. Você separa um grupo de 100, 3 grupos, 100, 100 e 100. E vocês descem ao arraial. Quando chegar lá, vocês cercam o arraial, levando na sua mão uma tocha, um vaso e a corneta. Quando vocês chegarem lá, vocês quebrarão o vaso, tocarão a buzina e dirão: o livramento do Senhor. E deixe que a mão do Senhor fará o resto. E assim foi feito. Gideão levou os 300, separou em cada lugar do arraial, em cima do arraial. E quando eles separam as tochas, entrega aos homens para que esconde as tochas dentro da botija. E quando estavam prontos, eles quebram a botija e tocam a buzina. E diz: o livramento do Senhor, o livramento no Senhor. Então aqueles homens, quando viu, Deus deu a inversão de valores àqueles que estavam lá no arraial dos midianitas. E eles pensaram que outro exército era numerosos contra eles. E ali eles acharam que já estava sendo saqueado, já estava sendo invadido na madrugada. E ali eles mesmos começaram a se matar, a se degladiar. Ali o anjo do Senhor e Deus trocou a visão deles e eles não viram o Gideão e os outros que estavam ali. Eles viram apenas aquelas tochas acesas lá no arraial, lá em cima do arraial. E Deus deu o livramento. Muitos fugiram e Gideão depois foi atrás, capturando eles. Mas ali, aquele número de 300 que estava com Deus, na estratégia de Deus, matou e destruiu os medianitas, 135 mil homens. Essa palavra é para que nós venhamos estar na estratégia de Deus, para que Deus venha trabalhar ao nosso favor, que nós venhamos ser de Deus, na palavra de Deus, no conselho de Deus. Quando Gideão foi buscar a Deus, buscando ali uma palavra, uma autorização,
Deus diz a ele, Gideão, ainda tem muitos homens. Porque aqueles que estavam com Gideão, 32.000, estavam inchados, estavam temerosos, estavam com medo, não eram homens valentes que estavam com Gideão. Era apenas número. Números que são independentes. Mas Deus está com aqueles que são fiéis com eles, com a sua palavra, e não tem medo, que põe Deus em primeiro lugar. Está disposto a ir a fazer aquilo que o Senhor disser. Então que nós venhamos estar na direção do Senhor, não ter medo, que o Senhor fará, independente do número, do tamanho que seja o nosso adversário. Que nós venhamos estar na estratégia do Senhor para ser vencedor e vencer qualquer artimanha do nosso inimigo. É o Senhor que guarda, é o Senhor que livra, é o Senhor que dá estratégia para vencer aquilo que vem sobre e contra a nossa direção. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua infinita misericórdia e graça. Te agradecemos pela tua proteção, por este dia que hoje o Senhor nos dá. Fica conosco, Senhor, continua nos dando estratégia para vencer. Continua, Senhor, nos guardando debaixo das tuas mãos onipotentes. Seja o nosso Deus, o nosso escudo, a nossa fortaleza. Guarda os teus filhos, a tua noiva, a tua igreja, o teu rebanho. Sê com cada um, Senhor, que precisa sair das suas casas, dá o livramento. Guarda na entrada e na saída, para que o teu nome venha a ser glorificado. Dá estratégia para que cada um vença, Senhor, as suas lutas e as suas pelejas. E desde já eu te agradeço, porque já somos vencedores e a tua palavra diz que em ti somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Fica conosco. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.